Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte para o primeiro módulo, que equivale ao primeiro ano do ensino médio, tá? Vocês devem lembrar que na última aula nós discutimos um pouco, debatemos um pouco, conversamos um pouco sobre o conceito de arte e como nós precisamos ampliar esse conceito e ampliar essa visão, tá? Nós vimos algumas das linguagens artísticas que existem, né? São a linguagem visual, o teatro, dentre outros, né? E vimos que arte é tudo aquilo que você usa, a habilidade que você tem para expressar o seu ponto de vista sobre alguma coisa, o que você acha sobre alguma coisa, como você vê alguma coisa. Sendo assim, é necessário que exista uma habilidade. O simples fato de eu querer fazer uma pintura não me faz apta a criar essa pintura, mas eu preciso vir com essa habilidade da minha natureza e, claro, desenvolver essa habilidade com o passar do tempo, tá? E aí, eu finalizei a aula explicando para vocês como é que seria o nosso trabalho com essa disciplina de arte e explicando que, na verdade, nós não iríamos fazer arte, né? Pelo fato de que nem todos têm essa aptidão, eu mesma, por exemplo, não tenho, mas que nós iríamos ver as manifestações artísticas ao longo da história, tá? Então, o nosso estudo de arte, ele é mais um estudo da história da arte, tá? E aí, hoje, efetivamente, nós começamos esse processo de estudo da história da arte, tá? E aí, a primeira manifestação artística que nós vamos estudar chama-se arte rupestre. De maneira muito básica, eu mencionei sobre a arte rupestre na aula passada, né? E aí, hoje nós vamos, de fato, aprofundar um pouco esse nosso estudo sobre a arte rupestre, tá? Então, espero que vocês compreendam, espero que vocês gostem e que também entendam porque posteriormente nós teremos também atividade avaliativa sobre esse conteúdo, tá? Então, vamos lá. Arte rupestre é o assunto de hoje. A arte rupestre, também chamado de pintura rupestre, ou ainda pode ser chamado de gravura rupestre, são termos dados às mais antigas representações pictóricas. Pictórica é de imagem, tá? Então, a arte rupestre tem a ver com pintura, é arte visual, tá? Então, são termos dados às mais antigas representações pictóricas conhecidas do homem. As mais antigas são datadas do período Paleolítico Superior, que aconteceu, né, esse período há 40 mil anos antes de Cristo, gravadas em abrigos ou cavernas em suas paredes e tetos rochosos. Então, primeira coisa que a gente precisa é refletir um pouco para poder a gente entender a dimensão da importância dessa manifestação artística, tá? A arte rupestre, ela é a manifestação artística mais antiga de que se tem conhecimento, de que se tem notícia, tá? A arte rupestre é a manifestação de arte que foi encontrada, a gente nem imaginava, nem sonhava em existir aqui, tá? Vocês já devem ter ouvido nas aulas de história expressões como pré-história, né? A época em que existiam os homens das cavernas. Então, nesse período aí é que a gente localiza a arte rupestre, tá? Não sei se vocês têm a dimensão disso, mas para vocês conseguirem visualizar o que eu estou querendo dizer, aqui está a data, ó, 40 mil anos antes de Cristo, foi quando aconteceu a pintura rupestre, a arte rupestre, tá?
Nós estamos no ano 2021 depois de Cristo. Então imaginem, essas manifestações artísticas que nós vamos ver hoje, que vocês vão analisar junto comigo hoje, elas foram construídas, elas foram criadas há mais de 40 mil anos atrás, minha gente. Há mais de 40 mil anos. Depois que Cristo pisou na Terra, nós estamos há mais de 2.000 anos vivendo esse período. A pintura rupestre, ela aconteceu há mais de 40 mil anos atrás. Então, é muito tempo. É uma coisa, assim, incrível a gente poder ter acesso a como as pessoas faziam arte nessa época. Claro que eles não chamavam de arte, claro que eles não deram esse nome, né? Isso os homens atuais, né, os homens contemporâneos, modernos, que descobriram e que vão criando essas nomenclaturas, tá? Mas aí é só um primeiro dado para vocês entenderem a dimensão da importância desse conteúdo, certo? A arte rupestre, ela é a mais antiga representação artística feita pelo homem de que se tem conhecimento, ok? E as mais antigas foram achadas, foram produzidas, na verdade, há mais de 40 mil anos antes de Cristo, tá? Então, vamos lá. O termo rupestre é de origem romana e refere-se às expressões artísticas que têm a pedra como principal suporte artístico, sejam pinturas, grafismos obtidos pela gravação nas pedras, petroglifos, daqui a pouco a gente vai estudar um pouco mais sobre isso, ou outras utilizações artísticas visuais sob esses elementos, que são os geoglifos. Professora, a gente vai precisar decorar esses termos, lembrar? Não vai precisar, tá? Para avaliação, não vai precisar. Vejam, o termo rupestre, é importante a gente entender, ele refere-se a expressões artísticas que têm a pedra como principal suporte artístico, tá? Seja porque as pinturas eram feitas nas pedras, sejam porque as pedras eram usadas como instrumento para executar essa arte, tá? Então, duas informações até agora. Arte rupestre é a manifestação de arte mais antiga de que se tem notícia, né, feita pelo homem, e a palavra rupestre refere-se à pedra, né? Eram artes feitas com a pedra, tá? Vamos lá. Seguindo, a gente tem aqui um registrozinho, né, uma espécie de linha do tempo, em que a gente vê como aconteceram as artes rupestres ao longo do período lá da pré-história, tá? Então, os registros mais antigos datam de 40 mil anos antes de Cristo, tá? Os primeiros registros de pintura rupestre, a gente tem aqui os exemplos, né? Depois a gente tem lá de 30 mil anos a 10 mil anos antes de Cristo, a gente tem outros registros, né? São os registros nas cavernas da Europa, na França, na Espanha e na Alemanha, tá aqui um exemplo. Depois, nos anos de 4.000 a.C. a 1.500 a.C., aí surgem os mais importantes registros da arte rupestre africana. E a gente tem um exemplozinho aqui. Depois, lá em 6.700, depois não, né? Nesse mesmo períodozinho aqui, em 6.700 a.C., a gente tem as imagens rupestres na Ásia. E em 9.000 a.C., a gente tem os registros mais antigos da arte rupestre nas Américas, né? No nosso continente. Então, algumas informações importantes sobre essa linha do tempo. Primeiro, a gente tem registro de arte rupestre em praticamente todo o mundo, tá? Inclusive aqui no Brasil. Daqui a pouco a gente vai ver algumas imagens. Em segundo lugar, eu queria que vocês prestassem atenção à forma que se conta esse tempo aqui, tá? A gente tem no tempo, isso aí é conteúdo de história, mas a arte no ensino médio e história, elas caminham muito juntas, né? Quando a gente trabalha com contagem de tempo, né, o tempo da humanidade,
no nosso caso, né, aqui no Ocidente, ele é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo, né? A presença dessa figura, né, foi tão importante que foi literalmente um divisor de águas na forma como se conta o tempo para a humanidade, tá? Então, depois de Cristo, a gente começa a contar do ano 1 para frente, de maneira crescente, 1, 2, 3, 4, 5, até chegar à nossa atualidade, que é 2021, é o ano que nós estamos, é 2021 DC, que significa depois de Cristo. E o tempo que aconteceu antes de Cristo tem essa siglazinha que é o AC. E aí, esses anos antes de Cristo, eles são contados de maneira decrescente, tá? Então, a gente tem, por exemplo, o ano 40 mil, aí foi diminuindo, daqui a pouco a gente chegou ao ano 30 mil, ao ano 10 mil, ao ano 9 mil, ao ano 6.700, até que chegou ao ano 1900, aí depois 999, 998, até chegar o período em que nasce Cristo, né? E aí zera e essa contagem ela se torna crescente, 1, 2, 3, depois de Cristo, tá? É só um dado importante aí, depois, acho que se vocês não viram ainda, vão ver algum detalhe disso com Kátia, tá? Na disciplina de História. E aqui a gente tem alguns exemplos de pinturas rupestres, tá? Vamos lá, vamos seguir. Seguindo, a gente tem aqui técnicas, materiais e formas, né? Tudo voltado para arte rupestre, tá? As mais antigas pinturas em cavernas conhecidas possuem seus significados desconhecidos, mas provavelmente tinham uma função religiosa ou mágica. Então, vamos lá, vamos tentar entender devagarzinho aí. Arte rupestre é a arte mais antiga de que se tem conhecimento. Rupestre faz referência à pedra, que era o material, a técnica usada para fazer aquelas pinturas naquela época. E essa arte, ela foi produzida pelos homens pré-históricos. Esses homens, eles moravam na sua maior parte, né, na maior parte do tempo, em cavernas. Eles não tinham residência fixa, né, claro, como hoje. Eles eram, sempre estavam mudando, né, porque não se tinha construções, não se tinha, na época ainda não se tinha agricultura, né, tinham muitos animais selvagens que poderiam deixar perigoso o ambiente, etc. Então, de tempos em tempos, eles precisavam se mudar e procurar novos lugares que normalmente eram cavernas, tá? E aí, eles faziam essas pinturas nas cavernas, né, utilizando pedra, algum elemento de tinta que se achava na época, mas tudo muito simples, né? Sem muita tecnologia como a gente tem hoje, era tudo muito básico. E aí não se tem, óbvio, né? Porque não havia registro, eles não tinham texto escrito, eles não tinham língua escrita, né? Não se tem registro da função, né, do significado daquelas imagens, que a gente já viu algumas aqui, né, quando a gente viu aquela linha do tempo. Mas, por estudos, né, pesquisas que são feitas, né, há muito tempo, se supõe que os significados dessas pinturas rupestres tinham a ver com religião ou com mágica, né, tinham alguma função religiosa ou alguma função mágica, tá? Que eles acreditavam, né? O que eles queriam representar, ok? Os artistas optavam por representar o mundo que viam ao seu redor e frequentemente retratavam animais, às vezes formas quase humanas e, em alguns casos, sinais abstratos que talvez tivessem um significado espiritual, tá? Então, tudo isso aí são significados que a gente subentende, né, que a gente supõe, mas que a gente não pode ter certeza absoluta. Agora, as pesquisas, elas demonstram, elas indicam essa possibilidade, que aquelas representações ali, elas eram representações que tinham ou função religiosa ou função mágica, né, que eles achavam que desenhando aquilo ali poderia
ter um significado mágico. Por exemplo, desenhar animais, né? Então, é a ideia de que aquele desenho pudesse atrair animais, pequenos animais que eles poderiam usar para alimentação, por exemplo, tá? Então, não é que o desenho fosse mágico, mas é o que eles acreditavam que poderia ter de função em fazer aqueles desenhos naquelas cavernas, tá? Naquelas paredes. Esses artistas primitivos utilizavam os recursos que estavam à mão, né? Os recursos mínimos, como eu já mencionei anteriormente. Geralmente terras coloridas, chamadas de ocre, carvão, sangue. Vejam como era primitivo, minha gente. Até sangue era utilizado para fazer esses desenhos, tá? Sangue como pigmento e gordura animal. Sangue e determinadas seivas vegetais como aglutinantes, tá? E, para pintar, eles utilizavam pincéis de pelos de animais, penas, dedos e também a técnica do negativo com as mãos. Então, realmente era tudo muito simplório, tudo muito básico. E, apesar disso, tudo muito bem feito, porque 40 mil anos depois, a gente ainda se encontra algumas dessas pinturas intactas. Né? Tem que ser muito bem feito para durar tanto. A gente não tem noção, minha gente, do que são 40 mil anos. E uma pintura, ela permanecer lá, claro que perdeu alguma coisa no tempo, mas ela tá lá. Consegue se enxergar, consegue se ver sem dificuldade. Né? Então, é uma coisa realmente brilhante, maravilhosa, né? Interessante demais, tá? E aí, agora a gente vai ver as formas, né, do que eles representavam, do que eles tentavam, desejavam lá desenhar, tá? A arte rupestre apresenta-se com as mais diversas formas, obedecendo a uma classificação específica criada pelos arqueólogos para determinar as possíveis utilizações dos desenhos e imagens dentro de um possível código artístico visual da linguagem. Dessa forma, temos formas abstratas, né, desenhos, imagens abstratas. Os desenhos abstratos, eles são desenhos sem uma geometria clara. Eles podem estar sozinhos ou formando conjuntos. Provavelmente representam deuses, espíritos, constelações. O desenho abstrato, pessoal, é aquele desenho que, por si só, a gente não sabe o que representa. Cada pessoa pode olhar e enxergar uma coisa diferente, tá? Os desenhos também poderiam ser geométricos, né? São aqueles desenhos que tinham uma geometria, né? Uma forma clara. Então, a gente tem covas, cruzes, suásticas, círculos, quadros xadrezados, né? No formato de xadrez, sóis, etc. Então, são desenhos que são específicos, né? A gente consegue realmente visualizar e entender o que está representado ali. Eles eram utilizados para marcar territórios, eram usados em cerimônias religiosas também, tá? Temos as formas que são figurativas ou representativas, né? Que representam, simbolizam figuras, quer figuras humanas, como pegadas de pés, por exemplo, quer figuras de animais, né? Leões, girafas, dentre outros. E a ideia, né, de acordo com pesquisas, é que esses desenhos, né, por exemplo, de animais, eles representavam boa sorte para caça, ou os desenhos de figuras humanas, a procura por fertilidade feminina. Então, é nesse sentido que termina sendo mágico, né? Tinha uma função mágica para eles, porque eles acreditavam que desenhando aquilo poderia haver uma atração, eles poderiam atrair aquilo ali para eles, tá? E, por fim, forma de objetos, né? Que eram os objetos que eles utilizavam no dia a dia e que eles tentavam representar lá. Então, eram flechas, carros. Claro que carros, não o carro que a gente tem hoje, né? Mas carro eram instrumentos muito, muito, muito primitivos que eles usavam para tentar facilitar a locomoção, mas muito, 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 muito primitivos, né? Não tem
absolutamente nada a ver com o que a gente está falando, com o que a gente vê e conhece hoje e usa hoje, tá? Então, esses objetos desenhados serviam como espécies, né, para eles, tinham um significado para eles, de lembretes aos deuses para uma boa caça ou colheita, né? Então, isso aí são, são os objetivos que eles colocavam na mente, né, ao produzir esses desenhos, né, ao produzir esta arte. É como qualquer artista, né, que desenha uma pintura para acalmar, para fazer quem vê aquilo ali acalmar, ou desenha uma pintura para fazer a pessoa refletir, ou para fazer a pessoa ficar tensa, como a gente viu nos exemplos na aula passada, como quem faz uma letra de música e que quer fazer com que o outro reflita ou com que o outro remexa o corpo, né? Então, são as funções que o artista acha que vai conseguir conquistar com aquela arte que ele está construindo. Era mais ou menos essa a ideia com eles. Agora, claro que não de maneira profissionalizada como a gente tem hoje, por exemplo, tá? Mas de maneira muito primitiva, muito sem intenção, ok? Bom, vamos lá. E agora a gente vai ver alguns exemplos, tá? De algumas pinturas rupestres para vocês visualizarem o que a gente falou até agora, tá? A gente tem aqui imagens, né, que representam sol, representam animais. Aqui a gente não sabe ao certo o que seria, tá? Mas é um exemplo. Vamos para mais outro. Aqui a gente tem mais um exemplo. Aqui a gente poderia ter formas abstratas, porque a gente não sabe exatamente o que está sendo representado aqui. Eu posso visualizar uma coisa, dar um sentido para isso, e vocês podem visualizar e dar outro sentido, tá? Isso que é a imagem, a pintura abstrata, tá? E aí, na arte rupestre, a gente também tinha as pinturas abstratas. Aqui a gente tem mais um exemplo, né? Um homem aqui, talvez com um animal, tentando caçar um animal, né? Aqui, algo mais voltado para o abstrato também, né? Aqui a gente tem outros exemplos, né? Aqui pode representar um homem, né? Gravetos aqui, mais um homem, ou um graveto, né? Um arvoredo. É meio abstrato também, tá? Então, vejam que é tudo muito de interpretação. Aliás, a arte é isso, tá? A arte que ela é muito direta, normalmente ela não é tão profunda, tão valorizada, tá? Mas cada um pode olhar e ter a sua interpretação. Claro que dentro de uma lógica, né? Eu não posso olhar para isso aqui e dizer que eu tô vendo um sol aqui. Não faz sentido, não tem lógica, tá? Mas enfim, vamos lá, vamos seguir. Aqui a gente tem alguns lugares em que se foram, né, pesquisados e encontrados exemplos de arte rupestre, tá? Como eu disse para vocês, essas manifestações artísticas, elas são absurdamente antigas, né, de muito tempo antes da época de Cristo, aqui na Terra, e ainda assim, hoje, existem lugares em que a gente encontra, né, esses lugares em que milhares de anos atrás, homens pré-históricos viveram e desenharam, tá? Então, a gente tem na Itália, na França, na Espanha, na França de novo, na França, na Argélia, no Brasil, né? Então, pelo mundo todo, a gente tem exemplos de manifestações de arte rupestre, tá? Aqui no mapinha, só para vocês visualizarem. E aqui são mais exemplos, né? Só que exemplos de arte rupestre mesmo, né? Lá em cima a gente viu as representações, né? Aqui a gente tá vendo a foto mesmo da arte na pedra, como ela foi encontrada. Então, aqui é um exemplo encontrado lá na Austrália, né? A gente tem
possivelmente representação de animais aqui, né, como vocês estão vendo. Aqui colorido, tá vendo? E aqui já não, mas tudo de modo muito simplório, muito primitivo. Aqui a gente tem mais um outro exemplo, tá? A caverna, né, a parede e as pinturas, né? Também, possivelmente, animais. Para mim, isso aqui lembra libélulas, né? Mas cada um pode visualizar também outras possibilidades de animais ou de outras coisas mesmo, né? Porque elas também tendem para serem abstratas, tá? Aqui a gente tem mais um exemplo, né, de uma arte rupestre encontrada lá na África. Aqui claramente a gente tem um animal, né, a representação de uma girafa. Aqui a gente tem mais um exemplo, vejam que tá bem clarinho, né, bem difícil de perceber os detalhes, a gente confunde quase com a própria pedra, né, a tintazinha aqui em vermelho, né, um vermelho mais escuro, tá? Vamos ver outro exemplo. Aqui a gente tem na Ásia, né, e aqui a gente tem a representação de pessoas, né, e de animais. Aqui a gente não dá para saber exatamente o que seria. Aqui a gente tem mais um exemplo e é claramente um animal, né. Aqui outro exemplo, aqui já com tinta colorida, né, possivelmente uma pessoa, um animal grande, né, animal selvagem, que eles tinham muito na época, né, viviam lutando contra. E essa pintura foi encontrada no Brasil, tá? Aqui a gente tem especificamente no Piauí e na Bahia, né, 2 exemplos. Então vejam que não tem muita diferença, né? Não tem muito detalhe aí, muito o que comentar. É sempre isso, né? Representações de animais, de pessoas, de caçada, de sol, né? Enfim. Aqui a gente tem mais um exemplo na Serra da Capivara, lá no Piauí. Aqui, mais um exemplo, aí a gente já saiu do Brasil, né? Já tá no continente europeu. Aqui, outro exemplo, né? Claramente um animal, mais detalhado, né? Do que outros exemplos que a gente já viu, né? Aqui também, né? Outros animais, alguns com mais detalhes, né? Aqui a representação possivelmente de um cavalo, né? Mas com bem detalhes aqui também. Aqui já tem representação de animais, mas com menos detalhes, né? Do que os outros. Mais um exemplo aqui. Outro exemplo, aqui a gente tem a dimensão da caverna, né? E de quantas imagens a gente tem desenhada numa mesma caverna. E por fim, esse último exemplo aí, que tá lá no Vale do Catimbau. O Vale do Catimbau, para quem não sabe, fica no nosso estado, tá? Fica em Pernambuco. Então, até aqui, pertinho de nós, a gente tem exemplos, né, de arte rupestre, tá? Como a imagem que vocês estão vendo aí, tá bom? Bom, agora sim, outras expressões artísticas da arte rupestre, né, que a gente mencionou no início, e agora a gente vai ver os detalhes. Além de designar a arte de pintar sobre as superfícies da pedra, a expressão arte rupestre, ela também é utilizada para descrever a prática que os povos antigos tinham de entalhar a rocha e empilhar pedras para formar grandes desenhos no chão. Então, a gente tinha predominantemente o desenho que era feito na pedra, como vocês viram, né, nas cavernas, né? Mas a gente tinha também entalhe sobre pedra, ou seja, não é desenhar na pedra, não é pegar um sangue de um animal ou uma tinta e desenhar sobre a pedra, como a gente viu, mas é tirar, cavar na pedra e fazer o desenho com ela mesma, usando apenas retiradas de partes da pedra, ou fazer grandes desenhos no chão, tá? Então, esse tipo de arte, que também é arte rupestre, a gente chama de petroglifo,
né, que são rochas gravadas com representações simbólicas, geralmente associadas, que registram fatos e mitos, podendo ser gravados em rochas internas ou externas. No Brasil, a gente tem a famosa Pedra do Ingá, que fica lá na Paraíba, né, aqui pertinho da gente. E os geoglifos são grandes figuras feitas no chão, tá? Geralmente com mais de 4 metros de extensão, em morros ou regiões planas. Sua construção pode se dar pela disposição organizada de sedimentos, como pedra, cascalho ou terra, criando um desenho em relevo positivo, ou pela retirada de sedimentos superficiais, de modo a expor uma rocha subjacente, criando um relevo negativo. Geralmente só podem ser vistos de longe, principalmente do alto. E aí foram encontrados alguns exemplos lá no Peru, no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, Bolívia, Chile e Reino Unido, tá? Vamos ver alguns exemplos agora. Então, a gente tem aqui exemplo do petroglifo, tá? Que é o desenho que é feito com uma espécie de raspagem da pedra, certo? É na pedra mesmo, não é que eu vou pegar e utilizar tinta, mas eu vou raspar a pedra e fazer o desenho que eu quero, tá? Temos aí 2 exemplos que vocês podem observar. Aqui a gente tem outros aqui. Esse aqui eu acho que dá para vocês entenderem o que eu tô dizendo, porque vocês conseguem perceber um alto relevozinho que fica, né? O desenho aqui, ele tá mais poroso, tá mais áspero, porque foi retirado material da pedra aí para poder formar esse desenho, tá? Aqui a gente tem outros exemplos que ficam mais claros, eu acho, né, para vocês também, do que seria esse petroglifo. Aqui, mais um exemplo, tá? A Pedra do Ingá, que a gente falou, né, fica aqui do ladinho, na Paraíba. Ela é atualmente um dos monumentos arqueológicos mais significativos do mundo. Ela fica situada no município de Ingá, na Paraíba. E, além de ser um dos mais belos, pode até ser nomeado como intrigante e interessante, porque ele constitui-se de uma formação rochosa ignácea, é o tipo, né, de formação rochosa da pedra. Trata-se de um conjunto de pedras em que há inscrições cujas traduções são desconhecidas. Têm sido apontadas diversas origens e há muitos que defendem que a Pedra do Ingá tem origem fenícia, ou seja, muito antiga, né? Isso aí vocês estudam em história. Nessas pedras estão esculpidas várias figuras representando animais, frutas, humanos, constelações e até a Via Láctea. Como vocês estão vendo aqui, ó, não é uma pedrinha, né? Ela é gigante e em toda ela a gente tem esses desenhos do tipo petroglifo, né? Que é usando raspagem, né? Tirando o material da própria pedra para poder fazer o desenho que se quer. Aqui tem outra imagem para vocês verem com mais detalhes, né, e para verem também a dimensão dessa pedra. Fica aqui do ladinho, né, pertinho da gente. Bom, aqui a gente tem um exemplo do geoglifo, tá? Que é aquele desenho que é feito no chão, não é necessariamente na pedra, mas é no chão e são muito grandes, né? Eles só podem serem vistos, de fato, do longe, normalmente do alto. Aqui nesse outro exemplo vocês vão ver. Né? Olha que coisa linda, né? A gente tem, e a gente só consegue perceber, né, que tem aqui a representação de um cavalo, né, white horse, o nome, que seria um cavalo branco, traduzindo do inglês, e a gente só consegue perceber claramente se observa de longe, né, e é feito aqui, ó, no chão, tá? Bom, herança da arte rupestre, pra gente finalizar, tá? A arte rupestre, ela influenciou importantes expressões da arte contemporânea, né, da nossa arte mais atual, que está mais perto da nossa época, como a arte urbana, mostrada nos grafites e a land art, né? Então, os grafites que vocês conhecem, né, que tem inclusive na escola, a gente tem um muro da escola que costuma ter ali grafitagem, é um tipo de arte que foi originada da arte rupestre, tá?
Nos grafites, jovens de grandes centros urbanos criam imagens em paredes ou outros suportes urbanos, expressando suas ideias e filosofias de vida. Já na land art, artistas contemporâneos buscam utilizar elementos naturais e grandes espaços para criar imagens incrivelmente poéticas, como a gente vê aqui nessa imagem, tá? Então, são manifestações artísticas atuais, né, na nossa época, que a gente vê por muitos lugares onde a gente anda. No nosso caso específico, o grafite, né, a gente vê em muitos lugares, nas cidades por aqui, que tem grafitagem e que são manifestações artísticas que são originárias, né, que são meio que heranças da arte rupestre, que é tão antiga. Ok, minha gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E na próxima aula a gente tem a atividade avaliativa sobre esse conteúdo, tá bom? Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar pelos canais digitais. Tchauzinho, até a próxima, pessoal!